Bom, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Eu achei engraçado que no ano passado eu abri a aula de cálculo 1 falando que tinha poucas mulheres. Parece que deu mais certo na engenharia matemática do que na matemática aplicada. Embora eu seja coordenador da matemática aplicada. É a primeira vez assim, que a gente está começando o ano letivo já remotamente. Não sei se vocês devem ter ideia. Ano passado a gente começou, teve uma semana de aulas e parou. Então foi tudo meio corrido. Acho que esse ano todo mundo já passou por essa experiência de alguma maneira. Vamos ver o que vai dar. Bom, estou aqui para falar sobre o cálculo 1. Que também eu vamos dizer, vou tentar experimentar algumas coisas. Essa turma é muito, vamos dizer, diversa. Né? Nós temos, na matemática aplicada, entraram esse ano 3 engenheiros formados. Uma pessoa formada em História. E ontem eu recebi uma mensagem de um colega do Instituto de Química, professor do Instituto de Química, doutor em Química, que quer fazer matemática aplicada. Vou conversar com ele hoje às 2. Mas é sinal de que a matemática realmente está atraindo, né? As pessoas estão dizendo, pô, esse negócio, o mundo está andando nessa direção. Mas de certa forma, o curso de cálculo, tradicionalmente, é o curso mais importante. Mas eu diria hoje que ele está entre o passado e o futuro. Vamos dizer, ele é um presente, mas dá para vislumbrar um pouco o futuro. Quer dizer, o passado, né? Vamos dizer, é até o século XVII. Acho que mais ou menos em 1637 tem a geometria analítica. Começa 1670 e sei lá, alguma coisa, 3. Essas datas são imprecisas, né? Mas também, aí, 1500 e coisas, você tem a álgebra começando a tomar mais corpo e a numeração. De posição, que, vamos dizer, nos dá os números reais. Isso, então, vai ajudar a impulsionar uma verdadeira revolução, uma verdadeira mudança na matemática, né? Porque você tem vou concentrar um pouco na geometria, né? Geometria. Vamos dizer, vou botar assim, grega. Ela é principalmente, né, centrada em retas e círculos. É mais ou menos óbvio que os gregos não iam imaginar que o mundo era feito de retas e círculos, que só retas e círculos podiam ser abordadas, né? Claro que eles sabiam que tinha muitas curvas, eles chegaram até as cônicas, fizeram algumas coisas assim, mas o que eles conseguiam fazer era muito uma geometria baseada em retas e círculos, né? E a
o fato, vamos dizer, para os gregos até a questão dos números era complicada. Né? Quer dizer, o que era um número real, um número de medir, foi uma questão que foi difícil para eles. Né? Eles encontraram uma solução brilhante, mas pouco operacional. E é aí, mais ou menos, aí, 1500 e tanto e tal, na virada aí do século XVI para o século XVII, que a gente tem... Não é só a numeração de posição, porque a numeração de posição... uma vez eu tive que resenhar um livro chamado História Universal dos Algarismos, se não me engano, dos números, eu esqueci o nome do livro. Bom, mas lá eu aprendi que tem 4 povos que chegaram à numeração de posição. Os primeiros, se não me engano, são os babilônios, com um sistema de numeração de base 60, mas isso ficou desconhecido, perdido de alguma maneira, só foi redescoberto bem mais tarde. Os chineses, mas também assim o mundo na antiguidade, né, não tinha internet, né, nem grandes navegações, então as coisas aconteciam num lugar e ninguém ficava sabendo no outro. Então. Os indianos, que nos legaram os algarismos ditos arábicos, porque na Idade Média, né, houve um grande império árabe que ia da Península Ibérica até os confins do Oriente, então tudo era árabe. E os maias, essa foi uma surpresa para mim, os maias lá perdidos na América Central, isoladamente, por razões de astronomia, de religião e tal, fizeram um sistema que era um sistema de numeração para o calendário. Então eles tinham, se eu não me engano, 18 meses de 20 dias, e isso mais ou menos dava um sistema de numeração de posição que tinha uma certa irregularidade. Mas a grande sacada que a gente aprendeu no colégio, né, da numeração de posição, essa a gente conhece, é quando você bota vírgula e pode agora botar algarismos. Né? Então, quer dizer, é o processo de medição. Né? Você tem, vamos dizer, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Aí você tem um número aqui, né? Vamos dizer, botar o 0 aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aí você resolve botar aqui um tamanho aqui, um negócio que você mede, ele mede L. E aí você sabe que L está entre 2 e 3. Então você escreve 2, aí você divide esse intervalo 2, 3 em pedacinhos. Digamos que ele está entre o 6 e o 7 aqui, você bota 6 e vai. Né? Então, você escreve o L como, vamos dizer, A0, A1, A2, A3, AN, etc. Isso pode não terminar nunca. A gente sabe que, por exemplo, se o L medir 1/3, vai dar 0,3333333. Mais misterioso é quando ele mede π raiz de 2, que segundo informações que a gente recebeu, misteriosas assim, não dá uma dízima periódica, mas claramente você pode levar isso adiante. Né? Então, a ideia aqui é que o L, né, na verdade, ele é o número inteiro a 0, mais A1 sobre 10, mais A2 sobre 10 ao quadrado, mais A3 sobre 10 ao cubo, mais AN sobre 10 elevado a N, mais... E ele é uma soma infinita. Quer dizer, na numeração de posição está implícita uma soma infinita, e que quando a gente trunca para aproximar, a gente está dizendo, bom, essa soma, a soma verdadeira tem que somar até o fim, eu vou somar até aqui, eu chego pertinho. Então,
o próprio sistema de numeração de posição já é uma coisa elaborada, né? Vamos dizer, os gregos já tinham lidado com essa questão, tem a famosa história dos paradoxos de Zenon, né? Quer dizer, se você, para você, uma das formas é pensar assim, se você vai chegar até um lugar, você tem que andar a metade, e depois a metade, depois a metade, depois a metade, depois a metade, então você não chega nunca. Desafio vocês a pensarem onde está o... A gente sabe que chega, então deve ter um erro nesse raciocínio, alguma falácia, né? Mas está ligado a isso aqui. Então, os números reais passaram a ser algo assim que pode ser mais... Eles têm uma representação. Quer dizer, você pode pegar o número, né, π e escrever ele, pelo menos dizer, ó, esse aqui tem uma sequência infinita, eu tenho como somar ele com alguma coisa, não é tão simples assim, né? Porque se tiver um 9 lá na milionésima casa decimal e uma coisa diferente de zero na milionésima casa decimal do outro número, pode vir um efeito dominó aqui. Mas dá para operar, a gente vive com isso. Então os números passaram a ser um problema mais assim, né? A geometria analítica, né, que a gente conhece, a gente desenha gráficos e tal, ela permite, né, você, sei lá, você tem uma curva estranha, ou sei lá, uma coisa assim, digamos assim, você pensar y igual a x2. Bom, você pode botar aqui, desenhar a curva, o conjunto dos pares x, y, tais que y igual a x2, você representa com pontos do plano. E agora você pode usar a álgebra para entender como essa curva funciona melhor. Quer dizer, em vez de ter só os instrumentos da geometria, as retas, os círculos, as semelhanças, os paralelismos, então você começa a usar as coisas que você sabe de álgebra para inferir coisas aqui da geometria. Então, esses alicerces vão permitir que a matemática dê um salto aí no século XVII e viva um período de ouro que eu acho que só tem paralelo realmente nesse período que a gente conhece como da Grécia Antiga. E aí a gente vai poder lidar com, agora, curvas quaisquer, coisa assim, né? Então, o curso de cálculo vai começar aqui, e ele vai lidar com isso. E por que eu digo que ele está entre o passado e o futuro? Vamos dizer, que eu vou... não pense que eu sou uma autoridade que tem o direito de prever o futuro e que o que eu vou dizer é verdade, tá? Mas tem uma coisa que a gente também sabe, né? Por exemplo, quando a gente escreve, né, sei lá, aquelas fórmulas de química, PV igual a nRT, eu lembro que tinha uma fórmula assim, vocês devem ter aprendido, cai no Enem esse tipo de coisa, pressão, volume, temperatura e tal, tem um negócio assim. Repara, o modelo de matéria que está por trás aqui é uma matéria feita de moléculas. Mas a gente pensa que esses números aqui são números reais.
Talvez, claro que se você for no nível atômico, entra a mecânica quântica, é uma discussão assim, mas não é evidente quando a gente está lidando com gráficos, com modelos da física, da química, da biologia, então, a gente faz, né, a gente olha os gráficos de evolução de, sei lá, números de infectados por Covid-19, e a gente olha como se aquilo fosse contínuo, não faz nenhum sentido, são números inteiros. Então, a gente, muito comumente, a gente sabe que os números reais não servem para representar exatamente, para modelar exatamente todas as questões que a gente modela, às vezes usando números reais mesmo. Mas essa matemática que começou no século XVII é tão boa, tão poderosa, que a gente usa e vai em frente. Mas no século XX aconteceu alguma novidade, que foi a invenção do computador. E o computador, então, permite a gente lidar com grandes massas de números, dá tratamento estatístico, probabilístico para questões que a gente até gostaria de dizer que há um comportamento determinístico, mas ou não há, ou a gente não sabe. Então, tem claramente mudanças acontecendo em função disso. E provavelmente é possível, estou dizendo assim, que um novo tempo para a matemática esteja começando neste momento histórico, vamos dizer, sei lá, de 1950 para cá. Eu certamente não vou viver para saber a resposta. Vocês talvez, daqui a uns 50 anos, possam dizer, não, o Felipe estava totalmente errado, não foi nada disso que aconteceu, que é o mais provável. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando isso para dizer para vocês o seguinte, quer dizer, vocês têm que saber computação, porque é a ferramenta básica. Então, se fosse algum tempo atrás, cálculo 1 é o curso rei do primeiro período. A grande novidade, quando você entra na universidade, é o curso de cálculo 1. E realmente, assim, se você fizer a interseção do que aprendem as pessoas, vamos dizer, das áreas de ciência e tecnologia, provavelmente vai ser cálculo 1. Mas acho que é muito importante nesse momento dar uma olhada para a computação, que é no mínimo, na pior das hipóteses, é o instrumento que vai transformar em números, em resultados efetivos, qualquer coisa que você faça, planeje. Então, ui, não sei porque meu celular apitou aqui. Não vai ficar bebendo Coca-Cola como se fosse água. É que eu esqueci de botar ele em modo avião. Vou ver se eu me lembro aqui de botar ele em modo avião. Não sei se significa que ele vai deixar de gravar. Vamos ver. De qualquer maneira. Isso também são as maravilhas da tecnologia. Quer dizer, quem diria algumas décadas atrás que todos nós íamos carregar no bolso um computador muito mais poderoso do que o mais poderoso computador que existia naquele tempo. Bom, mas, dito isso, né, o nosso curso é ambicioso. Tá? Embora o pressuposto básico é que todos vocês chegaram ao século XVII, ao limiar do século XVII na matemática, né?
Então a gente vai partir daí para frente. A ideia, vamos dizer, o nosso curso está dividido em 4 partes. Né? Parte 1, né? São vamos dizer, os conceitos parte 2, vamos dizer assim, modelos e continhas. Quando contas vai significar uma coisa assim, né? Por exemplo, eu fazer a integral de A até B vou botar uma coisa bem fácil assim, x2, então isso aqui é B3 sobre 3 menos A3 sobre 3. Conta para nós é isso, onde, aliás, eu vou tirar o 2 para ter menos números aqui. Xn, então isso aqui é xn mais 1 sobre AN mais 1, aliás, sobre Bn mais 1 sobre N mais 1, menos... E repara aqui que nessa conta o único número que aparece é o número 1. Quase em livros de matemática assim, mais teórica, às vezes os números só aparecem para numerar as páginas. Então as contas são coisas assim, essas contas que a gente vai fazer. Né? É claro que as contas aqui são feitas nesse nível, e também a gente tem que incorporar o fato de que quem faz conta é o computador. O computador, né, computar exatamente, fazer as contas. Então, vamos dizer, uma propriedade básica do computador, assim, ele foi feito para fazer contas. E hoje ele faz muito mais do que isso. Então, a ideia não é que nós vamos aprender aqui a fórmula da resolução da equação do 4º grau e vocês vão resolver 200 equações do 4º grau, todas iguais, com números diferentes, e vão sair sabendo uma fórmula que não serve para nada, assim, em termos muito práticos. Então, tem essa parte das continhas. Parte 3 vai ser aproximações. E parte 4 sei lá, um pouco mais. Vamos dizer assim, demonstrações. Deixa eu tentar explicar resumidamente um pouco de cada uma dessas coisas aqui. Os conceitos fundamentais, quer dizer, na parte 1, basicamente a ideia central é a ideia de limite. Mas eu não vou começar a dizer, o limite é isso assim. O limite vai aparecer para nós em várias situações, mas tem 3, vamos dizer, que agrupam. Né? A primeira é somas infinitas. Quer dizer, já que um número real, a gente já aprendeu no colégio que o número real é uma soma infinita. Você soma lá um monte de casas decimais e dá um número. Então,
Então, a questão, vamos dizer, abstratamente seria isso. Eu dou uma sequência AN, um número para cada número natural, e aí eu construo SN. Vou começar, os números naturais, eu sempre gosto de contar isso, você vê, as coisas que a gente ouve quando é criança são muito marcantes, né? Quando estava no colégio, uma vez a professora comentou que havia uma polêmica entre os matemáticos se zero era natural ou não. Então eu entendi que aquilo era uma questão importante, não sei, aquilo ficou na minha cabeça. E, bom, para mim, o zero vai ser natural ou não conforme a minha conveniência no momento. Então, se, por exemplo, eu pegar 1 sobre n, é claro que n não pode ser zero, então os naturais começam em 1. Às vezes, se eu fizer x elevado a n, aí eu preciso do x elevado a zero, que é 1. Então, dependendo... Mas aqui, então, vamos dizer que ele começa em zero. A zero mais a 1 mais a n. Então, isso aqui é a soma parcial. Né? E a soma, né, se eu fizer eu tinha muito, vou usar isso aqui, eu tinha muito medo disso quando eu era criança. Quer dizer, quando eu entrei na universidade, assim, no começo eu morria de medo desse símbolo aqui. Mas vamos fazer assim, I igual a 0 até n de AI. Quer dizer, isso daqui é igual a... Eu vou fazer assim, de igual a 0 até infinito. Né? Esse daqui é igual ao somatório de igual a 0 até n de AI. Se eu fizer o de I igual a 0 até I, isso aqui tem que ser o seguinte, é o limite, vou usar esse símbolo assim, quando n tende para infinito, do Sn, né? Eu não sei somar até infinito, mas eu sei somar até n. Aí eu somo até n, eu obtenho um número. Somo até 10, deu um número. Somo até 11, deu outro número, até 12, deu outro número. Então eu tenho uma sequência de somas parciais que a soma de tudo deve ser o limite disso. Limite que eu não estou definindo o que é, mas algo que eu deveria chamar de limite. Tá legal? Quer dizer, lá no infinito seria a soma. Tá claro? Eu acho que eu já falei para muita gente, mas vou repetir. Hein? Eu fico super feliz quando alguém faz uma pergunta. Tipo, não entendi nada disso que você falou. Tá? Mas eu vou contar para vocês um segredo que talvez vocês não saibam, que é o seguinte, os colegas então ficam muito mais felizes, eles também não entenderam nada do que eu falei. Se você não entendeu nada, eles também não entenderam nada. Então, se você quiser, vai ser até eleito representante da turma, orador na formatura, sei lá, deputado, quando você se candidatar, ele vai dizer, pô, aquele cara era o cara que perguntava na sala, vou votar nele e tal. Entendeu? Então, não tem nenhum problema. Se você fizer uma pergunta cuja resposta eu não sei, então eu vou ficar maravilhado. Geralmente, assim, uma vez, não sei se a Márcia vai me desmentir, mas eu conheci um cara que tinha feito engenharia, depois ele estudou medicina e ele disse que a pior coisa que podia fazer, ele fazia medicina nos Estados Unidos, que a pior coisa que podia fazer no curso de medicina é fazer uma pergunta que o professor não soubesse responder direito. Que aí, pô, você caía em desgraça com o professor. Mas aqui não. Aqui, se você faz uma pergunta que eu não sei responder, eu vou dizer, pô, esse cara é muito bom, cara. Pô, que legal, assim. E a gente, na universidade, lida o tempo todo com coisas que a gente não sabe. Então, eu vou dizer, não sei, com a maior tranquilidade. Não com orgulho, mas pelo menos com tranquilidade. Tá? Mas então, a ideia é essa, né? Você vai somando, soma até n. Oi. Eu vou...
A questão não é uma ótima questão, não é nada simples. Eu não estou definindo o que é o limite porque seria meio difícil. Mas vamos pegar um número assim, que a gente sabe, né? Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, vamos dizer, inocentemente, como eu calcularia o raiz de 2? Bom, eu sei que esse raiz de 2 está entre 1 e 2. Por quê? Porque se eu fizer 1 ao quadrado dá 1. Né? Eu não vou parar para provar isso, mas eu sei que quanto maior o número, maior a raiz quadrada dele. Então, é uma função crescente a raiz quadrada do número. E eu sei que 1 ao quadrado é menor que 2, que é menor que 2 ao quadrado. Então, o raiz de 2 tem que estar entre 1 e 2 por causa disso. Claro. Agora, como é que eu boto a próxima casa decimal? Eu vou testando. 1,1 dá 1,21, 1,2 dá 1,44, 1,3 dá 1,69, 1,4 dá 1,98, alguma coisa assim, e 1,5 dá 2,25. Então, eu tenho que 1,4 ao quadrado é menor que 2, logo, eu posso dizer que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. E agora eu vou procurar a próxima casa decimal. Né? Se eu não me engano, raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. E assim você vai. Né? Quer dizer, você sabe que com esse procedimento você pode, dependendo de quão rápido você consegue fazer as contas e de quanto tempo resta para você viver, você pode até o fim da sua vida chegar, sei lá em que casa decimal do raiz de 2. Eu sei provar que não vai terminar nunca. E não vai repetir, não vai dar uma dízima, porque eu sei demonstrar que raiz de 2 é um número irracional. E os números, vamos dizer, que as casas decimais terminam, são racionais. E aqueles também que você tem um bloco que se repete, as dízimas periódicas, também são números racionais. Mas você pode. Né? Então, o que a gente sabe sobre o raiz de 2, na verdade? Né? A gente sabe que a gente pode construir uma sequência, até crescente, de números, que lá no limite seria o raiz de 2. Então, na verdade, não é que eu calculo o limite. Na verdade, eu poderia dizer, bom, o raiz de 2 é definido assim. Ele é definido por uma sequência. Entendeu? Quer dizer, se você pensar bem no fundo, a nossa definição de número decimal, ela... Quem levantou a mão pode falar aí. Ana Luísa? Mas o que eu estou talvez tentando dizer é que o número real é definido como um limite. Porque quem disse que existe o raiz de 2? Vou tentar ser um pouco mais histórico. Assim. Lá na antiguidade, os gregos pensavam assim, que se você tem um comprimento A e um comprimento B,
que eles podiam achar um pedacinho aqui, U, que seria uma fração de A, de maneira que A fosse um certo NU e o B fosse um certo MU, com N e M inteiros, aqui positivos. Então, para eles, dados dois segmentos, eu podia ter uma unidade que medisse os dois simultaneamente. Era um pouco essa ideia. Como, de certa forma, quando a gente pensa em termos de milímetros, né, a gente pensa que... Aliás, todo semestre eu meço meus filhos, estou lembrando agora que eu ainda não medi eles esse mês. Né? Mas a gente vai até os milímetros. Então é como se, vamos dizer, os comprimentos fossem dados em milímetros, mas na verdade vai mais além. E aí quando você esmiuça isso, você diz, mas peraí, então o que é um número? Quer dizer, será que... Porque o problema aqui é o seguinte, ó, isso significaria que A sobre B é igual a N sobre M. Quer dizer, é um número racional. E eu sei provar que o raiz de 2 é um número que não é assim. Então não tem... O que é... Vamos ver, como é que eu defino um número, então? Peraí, existem mesmo esses números que medem tudo? Entendeu? Que conjunto é esse? O conjunto dos números que medem todas as coisas. Então, a numeração de posição, ela nos mostra como resolver esse problema de maneira satisfatória, dizendo, eu posso aproximar tanto quanto eu queira, usando esses números decimais. Mas ainda não me disse o que é um número real, afinal, então. O raiz de 2, de certa forma, se eu pensar assim, ele não é pré-existente. Eu estou chamando de raiz de 2, mas será que existe esse número? Ou é só uma abstração que eu estou criando para falar, mas que não existe, sei lá, um fantasma, uma coisa assim. Então, na realidade, né, quando a gente diz que essa sequência pode ser infinita, então a gente está dizendo que o número raiz de 2 é dado por essa sequência infinita. E que, na verdade, ele essa sequência tem uma soma, quer dizer, corresponde a ela uma soma. E o raiz de 2 é a soma de todos. Mas a soma de todos é uma soma infinita. E não é trivial você dizer que somar infinitos números pode dar finito. Então, a gente está dizendo que um número é dado por uma soma infinita. Mas a gente sabe que também, a discussão é complicada, porque a gente sabe que certas somas infinitas não vão dar finitas. Então, tem algumas que vão dar, outras que não vão dar. Então, isso a gente tem que parar e pensar. Eu só estou, nesse momento, dizendo, esses números com que a gente lida há tantos anos têm esse probleminha aí. Então, a primeira coisa a pensar que está implícita, né, no paradoxo, quando eu falo que você anda metade, depois a metade, depois a metade, depois a metade, não chega nunca, então eu estou dizendo implicitamente que se eu somar infinitas parcelas, a soma é infinita. Na verdade, eu estou confundindo a soma com o processo de somar. Quer dizer, eu estou pegando essa distância aqui e estou partindo, estou criando para chegar a ela um processo de soma que não vai terminar nunca. Mas isso não quer dizer que essa soma não exista. Eu posso dizer, não, vou definir assim, vai existir. A gente tem que, realmente a gente tem que parar e dizer, não, eu vou definir o que é uma soma infinita, e quando é que tem e quando é que não tem, e vou poder decidir, tá, se essa soma
é finita, se essa é finita, e dizer, não, essa aqui é infinita, mas essa é finita. É um pouco por aí. Não sei se eu respondi. Você já é... Bom, não sei se mais alguém perguntou. Não sei se eu me expliquei. Eu não estou dando aqui a resposta definitiva. Eu estou dizendo, ó, essa é a questão. Tá? Então, é a primeira, vamos dizer, a primeira coisa, então, né, que nós vamos abordar, vamos dizer, nossa primeira semana que vem, vão ser somas infinitas. Primeira coisa. Não sei. Não, a ideia é a seguinte, vamos dizer, eu posso dizer assim, ó, eu posso criar, quer dizer, qual é o objeto que eu crio, que eu chamo de número real. Tem outras maneiras de criar o número real, até mais simples do ponto de vista operacional, talvez mais abstratas de outra maneira. Mas eu posso dizer assim, ó, eu vou criar um tipo particular de sequência. Eu vou criar o símbolo 0, 1, 2. Podia ser só 0 e 1, né? Tá? Se quiser pensar em termos binários, base 2 é 0 e 1. Mas vamos pensar no nosso tradicional, até 9. Então eu tenho esses algarismos aqui. E com esses algarismos eu crio, né, os naturais. Para simplificar a minha vida, eu vou já admitir que eu sei representar os números naturais com esses algarismos. Esse é um problema mais simples, mas eu levaria talvez uma aula inteira para esmiuçar ele. Mas então eu sei os números naturais. E aí eu vou dizer o seguinte, bom, o que é uma sequência? Uma sequência é uma função A, que a cada número natural me associa um AN. O que é esse AN? Esses AN são os algarismos do meu número A. Tá? Então, os meus algarismos são o A0 é um número natural. Pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer coisa assim. E os outros AN vão ser algarismos de 1 a 9, se n for maior que 0. Então isso aqui é uma definição, né? É uma sequência, tá? Então eu chamo essa sequência de A. Tá? Então o A é dado basicamente pelo A0, A1, A2, A3, AN. O que eu fiz agora? Eu defini uma coisa que na minha cabeça é o quê? É o A0, vírgula, A1, A2... Tá? Na minha cabeça é isso aqui. Então agora eu digo, isso é um número para mim. Então eu criei um objeto super complicado, porque ele é uma sequência, quer dizer, ele é uma função que a cada número natural associa basicamente um algarismo para n maior ou igual a 1. E para simplificar a minha vida, a parte que está aqui à esquerda da vírgula, eu grupei e fiz um número natural. É isso que a gente entende por número real. Eu não estou inventando nada. Mas isso é uma super abstração. Mas no fundo, o número é a soma, aquela soma que eu falei. E eu trunco essa aproximação para obter somas que eu consigo calcular. E dizer, bom, é aproximadamente isso aqui. Se você quiser mais precisão, eu somo mais um pouco.
problema é que, dependendo do número, eu não sei, eu não tenho fórmula. Em geral, dependendo, não, em geral, eu não tenho uma fórmula que me dá. Se você quiser o A218, eu vou lá, jogo na fórmula e calculo o A218. Por exemplo, no caso do raiz de 2, o que eu estava fazendo é o quê? A cada passo, eu testo e acho mais um. Mas é programável isso. Você pode fazer um programa de computador, aí vamos dizer, aí melhora um pouco, assim, para você chegar na, sei lá que casa que você não conseguiria chegar antes de morrer, o computador provavelmente chega, mas também não vai terminar nunca, em princípio. Então, um número real é uma coisa assim. Claro que eu não estou querendo que você saia da aula de hoje, chegue para sua mãe e diga: mãe, hoje eu aprendi que eu não sei o que é um número real. Eu penso, agora eu não sei mais. Pô, acho que eu vou fazer medicina, sei lá, filosofia, letras. Né? Eu estava na dúvida entre, sei lá, matemática, engenharia matemática. Não dou para esse negócio. Não é isso. Estou só dizendo que se a gente for esmiuçar, então vale a pena a gente dar uma. Não é o objeto do nosso curso só ficar discutindo o que são os números reais, mas a gente tem que ter presente que por trás da criação dos números reais está uma passagem ao limite. Eu defini aqui o número real sem falar em limite. Mas para eu entender mesmo o que ele significa, eu tenho que pensar que ele é um limite. Mais ou menos isso. E aí vai acontecer isso mesmo que eu falei? Você vai sair daqui dizendo, não sei mais, eu achava que sabia. A gente vai, principalmente os engenheiros, hein? O engenheiro é aquela pessoa que você chega com um problema e diz: eu tenho a solução para o seu problema. E aí dá uma merda de uma solução qualquer, mas o axioma número 1 da engenharia é: qualquer solução é melhor do que nenhuma solução. Vou ousar dizer uma coisa de medicina. Em medicina nem sempre é assim. Às vezes não fazer nada é melhor do que fazer merda. Mas o engenheiro tem que dar uma solução, pô. A coisa Então, e em engenharia é assim, você não tem a solução perfeita, dificilmente você vai ter a solução perfeita. Mesmo que você tenha, a execução dela não é perfeita. Então você vai pensar na teoria, mas na hora de botar a mão na massa, você sabe que você vai ter que... Raiz de 2, tanto que o meu filho apresentou o trabalho final de curso anteontem. E ele escreveu lá, botou uns negócios, 2,7431. O cara da banca disse: olha só, essa precisão aí não existe não, bota aí 2,7. Senão fica parecendo que você tem uma precisão que não tem. Então, você sabe que raiz de 2 é um número irracional, mas às vezes vai ser 1,4. E quando eu estou lá fazendo, às vezes, um negócio... Eu não sei programar direito, é uma das coisas que eu não aprendi direito na vida. Mas eu pego o GeoGebra, manipulo lá um negócio e tranquilamente, se eu precisar botar 1,4, é 1,4. Eu sei que no pontinho lá não vai fazer a menor diferença eu botar 1,4, 1,41. E nem eu vou poder botar o raiz de 2 exato. Mas minimamente tem que ter essa noção da coisa. Não sei, assim, se podemos... Porque essa aqui é só a primeira das coisas. Tá? Queria falar das outras ideias, que também tem a ver com a passagem ao limite. Né? Que é... Vou ser geométrico, né? Vou falar assim, tangente.
Eu tenho uma curva e a tangente não é, né? A tangente, vamos dizer, pode ser uma reta que vai interceptar a curva em um único ponto. Mas ela pode interceptar a curva em um único ponto e não ser tangente, assim como ela pode interceptar a curva em mais de um ponto e ser tangente. Então, a definição de tangente tem que ser um pouquinho mais elaborada. E se a gente pensar um pouco como é que a gente faz a tangente, eu não sei se vocês trabalharam com régua, compasso, essas coisas assim, né? Mas se eu tiver uma curva aqui e eu tiver que fazer a tangente nesse ponto, eu vou aproximando até chegar lá. Uma maneira seria dizer o seguinte: eu pego esse ponto P, eu pego um ponto Q aqui, tiro a secante, né, e digo o seguinte, ó, tangente, chamar essa curva de C, AC em P tem que usar a palavra mágica, o limite quando aqui é meio poético, né? Quando Q tende a P da secante PQ. Quer dizer, eu pego deixo o P parado, escolho um outro Q na curva C, traço a secante, e agora eu movo o ponto Q na direção de P. Eu sei que se eu pegar o Q igual a P, aí eu não sei traçar a secante, né? Se eu pegar P igual a Q, mas tem essa mágica aqui, né? Que quando eu vou chegando, eu estou aproximando a tangente. Então, é uma segunda situação em que eu não tenho outra maneira de definir a tangente senão por uma aproximação e como um limite de uma aproximação. Tá legal? Na verdade, olha só, isso não dá para viver sem isso. Olha só, vocês já andaram de carro, imagino que todo mundo já andou de carro. Todo mundo já viu um velocímetro. O velocímetro marca a velocidade naquele instante. Mas o que é a velocidade naquele instante, né? Quer dizer, o cara está aqui no instante T, está aqui na posição X de T, aí no tempo T mais delta T, ele está aqui em X de T mais delta T, aí eu digo velocidade média, X de T mais delta T menos X de T, divido por T, por delta T, esse aí em metros, esse em segundos, isso aqui é velocidade média. Mas se a velocidade está mudando, e a velocidade tem o direito de mudar, né? Aparentemente, pelo menos eu ouvi falar que tem a aceleração da gravidade, e a aceleração ela muda a velocidade. Então, se você está caindo sujeito à aceleração da gravidade no vácuo, então a sua velocidade está mudando sempre. Então, vamos dizer, se você olhar no tempo ΔT assim e no tempo ΔT assim, essa velocidade média vai dar diferente. Então, para ter a velocidade no ponto, você tem que pegar o ΔT cada vez menor. Mas a velocidade no tempo T só pode ser o limite quando o ΔT tende a zero desse negócio aqui. Tá? A definição tem que ser essa.
E então esse tal de limite agora é o seguinte, não dá mais para formular as leis da física, essas com que a gente vive, nem para definir o que é velocidade, um conceito físico tão básico, ele só pode ser definido por meio de uma passagem ao limite. Então, repara, não é nem uma questão de calcular a velocidade. A questão é a seguinte, se eu quiser formular as leis da física, por exemplo, a aceleração vai ser a velocidade da velocidade, então eu tenho que saber a velocidade, passar o limite de novo. E as leis da física geralmente falam, né? Massa vezes aceleração, ou a quantidade de movimento, se você disser, não, a força é a taxa de variação da quantidade de movimento. Então é a velocidade da quantidade de movimento, vai ter que ser um limite. Então, a formulação das leis da física passa por definir esses conceitos que vão ter que ser feitos em termos de limite. Quer dizer, aqui na geometria eu preciso passar o limite. E o que liga essas duas coisas? Liga essas duas coisas é que, bom, a gente vai ver isso, mas calcular isso ou calcular isso é essencialmente a mesma coisa, quer dizer, é a mesma definição. Tá legal? Só, repara, isso é outro. Então, eu até agora falei de número, que é uma coisa com que a gente vive, convive, usa há tantos anos, de velocidade, que é outra coisa com quem a gente vive há tantos anos, mas tem limite envolvido nas duas coisas. Tá legal? E eu vou aproveitar, não sei, eu sempre peço o seguinte, pergunta aí, como eu me sinto às vezes assim, o cara que está avançando na direção do gol, vocês têm que fazer a falta, porque senão eu vou em frente. Alguém vai fazer a falta aí e dizer, peraí, eu também gosto da metáfora de cair no mar. Você está assistindo aula, se de repente você não está entendendo, é como se você estivesse num transatlântico, no meio do Atlântico mesmo, e você caiu no mar. Você caiu no mar, você tem que fazer... Alguém tem que ver que você caiu no mar, senão o navio vai embora e você acabou. Então, na aula, se cair no mar, diz aí... Não, é porque eu não tô preocupado nesse momento em calcular. Eu estou dizendo que eu calculo. Eu calculo como? Eu pego. Claro que eu não posso fazer o Q igual a P. Então eu vou dizer, se eu quero uma boa aproximação da tangente, eu boto o Q aqui. Você diz, não gostei. Então eu vou mais perto. Mas eu estou preocupado em dizer o que é a tangente, então. Se eu disser o que é a tangente, eu vou ter que dizer que ela é o limite. Assim como o que é a velocidade, eu vou ter que dizer que ela é o limite. Se eu quiser dizer o que é o número, pelo menos nessa concepção, né, de número decimal, ele é o limite também. Então, eu não estou... eu sei o que é um número, eu sei como eu calculo ele aproximadamente, mas eu não tenho uma definição. É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu preciso de uma definição de número, ou pelo menos do que é essa soma infinita. A mesma coisa, eu sei o que é a tangente, eu sei o que é a velocidade, eu sei calcular aproximadamente, mas qual é a definição quando eu precisar falar? Não, a velocidade é isso, assim, assim. Então eu preciso também ter clareza
do que eu estou dizendo, entendeu? Porque senão fica sempre tudo... Eu estou falando... geralmente nas discussões, quando a gente não chega a lugar nenhum, uma das primeiras coisas é que a gente não definiu claramente do que a gente está falando, né? Então, um está discutindo, falando uma coisa, o outro não é nada disso, e na verdade é porque... Peraí, para mim esse termo significa isso, para mim isso significa aquilo. Então, e não é uma preocupação puramente filosófica, é também para ter firmeza nos conceitos, porque tem coisas que às vezes parece que são verdadeiras e não são. Tá? Então, a gente tem que estar meio que precavido para dizer, não, isso que eu estou dizendo é verdade sempre. Vamos dizer, tem níveis diferentes. Uma coisa é ser verdade sempre, a verdade absoluta. A outra coisa é ser verdade sob alguma hipótese adicional. A outra coisa e se você não sabe isso, você não inclui a hipótese adicional, e um bom advogado vai tirar todo o seu dinheiro porque você não botou a hipótese adicional ali. Tá? E matemática tem uma coisa legal que vocês vão aprender também em probabilidade, é que tem as coisas que são verdadeiras porque a probabilidade de acontecer a situação em que elas são falsas é zero. Quando a gente lida com números reais, é possível isso, essa situação em que uma coisa é possível, mas a probabilidade é zero. É meio difícil de... Mas a gente vai alguma hora discutir isso também no curso. Mas tem também a coisa de estimar a probabilidade. Vamos dizer, um estatístico vai te dizer, olha, isso aqui é verdade com probabilidade 0,99. Então, vai em frente. Bom, a gente sabe, está vendo a cada momento aqui, se você se vacinou e tal, a probabilidade de sendo infectado, esses números são muito vagos, mas são assim. Então, se você também saber que uma coisa é verdade, vamos dizer, ela é verdade com uma certa probabilidade, também é importante. E a própria definição de probabilidade também vai envolver conceitos que a gente vai estar vendo aqui. Pelo menos nos casos em que os números reais estão envolvidos. Então, a passagem ao limite ela é importante para a gente consolidar a teoria e para entender os limites da veracidade das coisas em que a gente acredita. É um pouco... E a gente vai poder calcular coisas. Tá? Vamos dizer, a terceira coisa de que eu quero falar aqui... Oi? Hã? Não, é assim, ó. É assim, eu tenho aqui essa curva aqui. Aí eu quero traçar a tangente no ponto P. Aí, o que eu faço? Eu pego, digamos que eu tenho uma régua com dimensão 1 só. Então eu pego a minha régua e fixo ela no ponto P. E agora ela é uma coisa assim que pode se mover aqui, mas tem essa ponta no ponto P. Então como é que eu vou, ela continua aqui, como é que eu vou traçar a tangente no ponto P? Eu vou pegar essa coisa aqui, vou dizer, bom, eu vou colocar aqui, aproveitar isso aqui. Aqui tem um ponto Q, essa extremidade está fixa.
Então agora eu vou movendo o ponto Q para cá, em direção ao ponto P, e cada vez que eu boto o ponto Q numa certa posição, a minha régua vai me dar uma secante. E quando o ponto Q chegar no ponto P, aí tem uma coisa que é muito interessante. Repara, o que vai acontecer realmente mecanicamente se você fizer isso, né? Se você não fizesse nada disso, e dissesse, eu vou pegar o ponto Q e vou fazer igual ao ponto P. Então, tem infinitas retas agora, porque se o Q é igual ao P, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu vier chegando aqui assim, na hora que eu chegar, ele vai estar na tangente. Porque ele não chegou de qualquer maneira. Então, mesmo do ponto de vista da execução, funciona. Se eu pudesse executar isso. Mas o que eu fiz? Qual foi a mágica, né? Eu peguei o ponto Q na curva e fiz ele vir até o Q. Então, a tangente, eu estou chamando de limite da secante quando o Q tende a P. Estou usando uma palavra que não tem um significado claro, mas para designar esse procedimento. Tá legal? Então, eu realmente não estou dizendo o que é o limite. Eu estou mostrando que nessa situação seria razoável eu dizer, olha, esse procedimento aqui é uma passagem ao limite, como no caso da velocidade. Entende que esse aqui também é uma passagem ao limite? Vou te mostrar um exemplo, tá? Vou fazer uma conta para você ver. Vamos fazer uma conta aqui. Imagina o seguinte, que eu pego a curva y igual a x2. Então, ela tem um certo gráfico aqui que não importa. Mas ele é assim. Digamos que eu pego aqui um ponto, vamos pegar aqui o ponto 1, 1. E eu quero a tangente aqui. Tá legal? Quero a tangente nesse ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a tangente pela inclinação dela. Tá? Quer dizer, se eu pego uma reta qualquer, né, no sistema de coordenadas, eu pego aqui um ponto A, um ponto B, aqui eu pego o ponto C, o ponto D, e a inclinação da reta, né, se eu fizer, eu tenho esse ângulo aqui, que é sempre o mesmo, θ, né, e a tangente de θ é esse tamanho aqui, que é D menos C, dividido por esse aqui, que é B menos A. Então, D menos C sobre B menos A é a tangente. E isso não importa quais sejam os pontos da reta que eu pegue. Então, se eu conhecer esse número, eu sei a inclinação da reta. Como eu quero a tangente aqui, eu tenho um ponto da reta. Se eu tiver um ponto da reta e a inclinação, eu tenho todos. Tá claro? Então, eu só quero saber qual é a inclinação da tangente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma secante, né, vou pegar aqui 1 mais h, em vez de chamar de ΔX. Né, vou pegar esse outro ponto aqui, ó, esse ponto aqui é 1 mais h ao quadrado. E eu vou pegar a inclinação dessa reta aqui. Eu vou pegar essa reta aqui. Né? Então aqui eu tenho h, e aqui eu tenho 1 mais h ao quadrado menos 1. Então vamos ver qual é a inclinação dessa reta. A minha ideia é a seguinte, eu vou fazer o h tender a zero, e
e vou ver se eu consigo saber qual é o limite dessa inclinação. Tá? Quer dizer, a inclinação mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre h. E eu quero saber se isso aqui tende para alguma coisa quando h tende a zero. Que seria, né? O que eu estou imaginando? Que quando h tende a zero, essa secante está tendendo para a minha tangente. A inclinação dela está tendendo para a inclinação da tangente. Então eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Quer dizer, eu tenho que fazer 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, isso daqui é 1 mais 2h mais h2 menos 1. Eu corto 1, sobra isso aqui. Então, se eu fizer 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido por h, eu tenho isso aqui, 2h mais h2 dividido por h. Isso aqui eu posso colocar o h em evidência aqui, né? Isso é h sobre 2 mais h, dividido por h. Repara que isso aqui é um problema que, em princípio, não tem solução, né? Porque o denominador não pode ser zero. Então, fazer o h tender a zero aqui significa ir para zero no denominador e aí não sei. Mas acontece que quando eu vou diminuindo o h, esse quociente aqui, ó, ele é sempre isto aqui, ó, porque eu tenho h aqui, eu tenho isso. Então isso aqui é 2 mais h. Aqui eu não posso fazer h igual a zero, mas aqui eu posso. Então, sempre que h for diferente de zero, esse quociente é isso aqui. Quando h tender a zero, eu não tenho dúvida que isso tende a 2. Tá? Quer dizer, isso aqui tende a 2 quando h tende a zero. Olha, eu não quero fazer h igual a zero aqui, eu quero fazer h diferente de zero e ver para onde que isso vai quando h tende a zero. Eu fiz a conta ali. E repara, tá certo, tem a varinha mágica aqui, mas não tem nada aqui. Vocês viram que eu não roubei. Então, observa que eu consigo calcular esse limite. Quer dizer que agora, vamos dizer, se eu não conseguisse calcular esse limite, eu ia ter que dizer, bom, pega o h bem pequenininho e reza para estar bem perto. Porque também, vamos dizer, em princípio poderia o h ser pequenininho, mas o negócio ainda está bastante errado, ou não está suficiente. Mas aqui não, aqui eu tenho certeza que o limite é 2. Esse eu sei calcular. Tá? E repara que isso não dependeu do 1. Eu posso fazer a mesma conta botando um número qualquer aqui, ó. Porque aqui vai aparecer, se eu botar A, ó, tem A2 aqui, vai dar A2 aqui, tem A2 aqui, vai cortar, vai ter um 2AH aqui e vai dar para fazer a conta também. Então, vamos dizer, não só essa ideia de passagem ao limite serve como uma definição abstrata, mas serve para fazer conta também. No começo do curso de cálculo, a gente tem a ilusão, que eu estou dando a vocês agora, mas é uma ilusão importante, não é exatamente uma ilusão, de que a gente, então agora a gente sabe fazer isso. É claro que vai ter muitas situações em que eu não sei nem quem é a fórmula da função. Tá? Na verdade, né, se eu estou tentando entender o movimento dos astros ou situações super complicadas, o problema é que eu não sei quem é a função, eu não sei quem é o y, eu tenho alguma ideia. Então eu não consigo calcular porque eu não sei o que eu estou calculando. Mas eu preciso, pelo menos, poder dizer, olha, tem aqui esse limite aqui, é uma coisa que eu chamo de derivada,
que existe aqui nesse caso, eu não sei qual é, mas eu posso trabalhar com ela para modelar a situação. Tá certo? Quando você está pensando em física, você não necessariamente sabe qual é a velocidade do corpo que você está considerando. Mas é importante que você possa dizer que ele tem uma velocidade e que você entenda o que significa essa velocidade. Tá? Vamos dizer, estou indo um pouco além. Já é suficientemente fascinante a gente poder calcular essa tangente aqui. Tá? Só estou dizendo que é mais do que isso. O Gabriel está dizendo, como se define número? Bom, a gente chama de números os elementos de certos conjuntos. Então, vamos dizer, o conjunto das matrizes, a gente não chama uma matriz de número, chama de matriz. Mas a gente chama, no conjunto dos naturais, cara, de número. Não sei se é nesse nível que está a sua pergunta. Entendeu? Na matemática a gente pensa assim, tem conjuntos. E um conjunto pode ser um conjunto de coisas abstratas ou malucas, ou um grafo, um negócio qualquer, conjunto de pontos, mas alguns conjuntos a gente chama de números. E justamente no curso de Álgebra 1, você vai começar, vamos dizer, pelo conjunto básico de números, que é o conjunto dos naturais. Então, no curso de Álgebra 1, você vai discutir as propriedades dos naturais, por que certas propriedades, por que existem números infinitos, números primos, o que é um número primo, e a partir dos naturais você diz, bom, agora eu vou construir os inteiros, os racionais, os reais, os complexos. Geralmente a gente chama de números isso, né? Os naturais até os complexos. E tudo que está aí no meio é número. Não sei se era essa a pergunta ou se ela era mais referente ao processo. Mas isso talvez seja uma coisa importante para dizer isso, né? E aqui a gente vai estar estudando em matemática, o nosso conceito básico não é número, é conjunto. Que é um conceito também não sei definir o que é um conjunto, mas a gente vai dizer, bom, a gente vai admitir que existem conjuntos. Tá? E que os conjuntos têm certas propriedades. Eu sei o que é. Quer dizer, um conjunto é definido pelos seus elementos. E tal. Se você for descendo a um nível bem básico, você vai ter que discutir a lógica, as questões referentes à lógica, a construção dos conceitos matemáticos. E tem problemas, vamos dizer, relativamente delicados aí. Mas não sei, você pode me situar melhor na sua pergunta? Que a gente usa os números sem definir o que eles são. É verdade, é verdade. É porque eu acho que não tem muito jeito, né? Porque para a gente definir alguma coisa, a gente precisa de palavras. E aí você pode contestar essa palavra que você está usando para definir o número aí. Peraí, então tem que, em algum momento você tem que dizer, não, olha, nós vamos chegar a um acordo que a gente entende a mesma coisa. A construção, quando você vai trabalhar com os números, realmente, em princípio, você pensa assim, você pode até fazer uma brincadeira assim, você começa com os conjuntos, aí diz, vou construir os reais. O zero é o conjunto vazio,
O 1 é o conjunto que só tem o vazio, o 2, etc. e tal. Aí constrói os números reais. Aí leva um semestre construindo os números reais e provando as coisas dos números reais. Aí você parte para os números inteiros. Aí gasta mais um tempinho nos números inteiros, depois os racionais, depois os reais. Talvez no final do curso você chegue nos complexos, se for. Como não dá para fazer isso, a gente tem que ir avançando. A humanidade tem sempre esse problema, né? Cada geração tem que incorporar os conhecimentos das gerações anteriores e ir além. E vamos dizer, se a cada momento a gente for começar do zero, não rola. A gente faz isso em matemática, quer dizer, tem o curso de álgebra, ele vai discutir os números inteiros. Se você fizer um outro curso de álgebra 2, vai discutir os polinômios. E aí tem as estruturas algébricas, que é uma coisa maravilhosa. Você tem o conceito de grupo, de anel, de corpo e tal. Tem toda uma, vamos dizer, uma teoria já construída para você lidar com os conjuntos e as operações. Nesse curso a gente vai fazer um pouco disso, mas o objetivo é lidar com a passagem ao limite, as derivadas, as integrais, as somas infinitas. Então a gente vai ter que se pôr de acordo. Bom, nós entendemos razoavelmente, estamos de acordo sobre os números. Não sei se... Eu não estou dizendo que eu respondi a sua pergunta, eu estou dizendo que para dar uma resposta realmente satisfatória, seria preciso muito tempo. Tá? Então, é meio por isso que o curso, vamos dizer, o curso de matemática é assim, o curso de física é assim, né? Você pega um pedaço do negócio e estuda ali em detalhe, o outro pega outro pedaço e tal, e você tem que ir compondo isso na sua cabeça. Mas a ideia aqui, realmente, a gente vai ter... Eu vou voltar à questão dos números reais no fim. Entendeu? Vamos dizer, a gente vai trabalhar com limite, derivada, integral e tal, e mais à frente eu vou dizer, bom, eu construiria os números reais a partir dos racionais assim. Se o limite é o ponto que a função passa a adotar outro comportamento, é sempre... Não é que ela passa... Vamos dizer, eu não quero ser tão poético assim, porque... Tá certo, a função está ali, é ela. Eu tô... Não é nem o limite. O limite é uma informação sobre o comportamento da função. Ou a derivada num ponto, porque aqui o limite, esse limite aqui se chama derivada. A derivada, que é a velocidade com que y varia em relação a x, dá uma informação sobre como a função se comporta perto de x. Mais ou menos isso. Ui! A definição de limite está mais próxima de um ponto ou de um intervalo. Eu não dei a definição de limite. Eu não estou querendo... eu sou libriano, eu sou de um signo de ar. Então eu lido bem com as coisas vagas. Talvez as pessoas de terra estejam apavoradas aqui porque eu não defini. A gente vai definir. Tá? A gente vai... e a gente vai fazer uma coisa, em algum momento, que é o que em matemática a gente faz para lidar com essas situações. A gente diz, olha, existe um conjunto dos números reais e esse conjunto tem essas propriedades básicas, são as leis. Ponto, baixei essas leis aqui. E a partir dessas leis a gente consegue conversar e deduzir algumas coisas. Eu não estou nem dando a definição de limite, nem baixando as leis dos números reais. Eu estou só confundindo a cabeça de vocês para vocês verem, pô, realmente tem umas coisas aqui que eu não tinha pensado e tal, talvez a gente tenha que discutir. Tá?
Aí vamos dizer, eu posso chegar assim, aos números reais. Números reais são um conjunto onde estão definidas uma operação de adição, uma operação de multiplicação e uma ordem. E aí essas operações, essa ordem tem tais e tais propriedades, e nós vamos admitir que isso aqui é verdade, e agora nós vamos começar a conversar. Tá? Mas eu só quero fazer isso depois que esteja claro aonde eu quero chegar. Não sei se está claro aonde eu quero chegar, mas estou apresentando as questões, os conceitos, as coisas que precisam ser definidas ainda. Então eu estou dizendo aqui, ó, essa coisa de passar o limite precisa ser definida. E nesse caso aqui parece que funciona. Então, no momento, é só isso. Não sei se dá para viver assim. Não, e também ir à frente, porque, imagina, se eu chego aqui, começo, defino os números reais e tal. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive problema enorme no começo do curso, porque o professor começa a falar umas coisas, eu não sei onde ele quer chegar, e eu levo 2 meses para entender aonde o professor quer chegar. E eu não posso ficar 2 meses sem conseguir estudar, porque eu estou angustiado assim. Pelo menos essa é a minha angústia. Não sei vocês estão... Bom, tem gente que talvez se sinta melhor se eu disser, é isso aqui. Mais da frente eu te digo mais um pouco. Tá bom, na aula que vem a gente começa um pouco mais assim. Na aula que vem não sei, mas vamos ver. Tá? Então eu estou colocando... Estou só dizendo, olha, claramente eu preciso saber o que é limite de uma sequência. Claramente eu preciso entender esse limite aqui, esse negócio aqui que dá essa inclinação, preciso aprender esse negócio direito. Tá? Vou até fazer de novo aqui. Ó. Imagina que aqui seja A. Ó, é a mesma função, só que aqui é o ponto A. Então aqui é A ao quadrado, aqui é A mais H, e aqui é A mais H ao quadrado. Então eu peguei a secante aqui, então eu tenho essa inclinação aqui que é A mais H ao quadrado menos A2, e aqui é H. E a mesma conta aqui, ó, né? A mais H vezes A mais H é igual a vezes A ao quadrado, mais A vezes H, AH, mais H vezes A, HA, mais H vezes H, H2. Então isso daqui é A2, esses dois são iguais, mais 2AH mais H2. Então se eu fizer A mais H ao quadrado menos A2, eu tenho isso daqui, que é A2 mais 2AH mais H2 menos A2, eu corto esse com esse. Se eu quiser dividir isso por H, é isso dividido por H. E agora eu posso dividir por H porque não tem mais nada sem H. Então isso daqui é igual a 2A mais H. E o A está parado. Quem está tendendo a zero é o H. Então quando o H tende a zero, isso claramente, né, vai ficar tendendo a 2A. Claramente aí pode ser discutido também. Então eu consigo determinar a inclinação da tangente em qualquer ponto aqui. Se eu fizer trabalhar um pouquinho mais, eu posso trocar esse x2 aqui por x elevado a n. x3, x4, x5 e tal. Vai só essa conta aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem nada que não saiba que me proíba de fazer isso.
Ok? Oi. E aí, André? Ué, 2A. 2A. Então significa o seguinte, se eu quiser traçar a tangente aqui, ó, está aqui o ponto A, A2. Ele está aqui na curva, mas eu não vou desenhar a curva. Agora você pega, bota aqui, marca 1 aqui. 1. Então, a inclinação aqui, ó, acho que eu vou botar mais baixo. Bom, vou mudar um pouco meu desenho, porque senão não vai caber, né? Eu marco aqui A, A2. Aqui eu boto A mais 1. Então, a minha inclinação da tangente é 2A. Então, se eu marcar aqui esse ponto aqui na mesma altura aqui, esse tamanho aqui é 1. Se eu botar 2A aqui, tá certo que a inclinação aqui é 2A dividido por 1. Então, eu tenho a reta aqui. Aliás, é bom agora eu mudar o meu desenho, porque certamente não está preciso, né? Vamos botar assim. Tá bom? Então, eu construí, ó, eu tenho o A, o A2, o A mais 1. Agora aqui tem 1, eu marco 2A a partir daqui. Então, agora eu tenho uma reta que a inclinação é 2A. Está aqui, 2A dividido por 1. Tá legal? Se eu desenhar o gráfico, ele vai ser tangente a essa reta aqui. Se eu pegar aqui e fizer direitinho, não fiz direitinho, né? Mas ele vai passar aqui e aqui vai ser tangente. Porque eu calculei, eu sei que a tangente é essa. Era essa? Isso responde a pergunta, não? Ou não era nada disso? Por exemplo, isso aqui me permite dizer o seguinte, né? Se eu quiser fazer uma aproximação linear, né? Se eu quiser pensar assim, olha, perto de A eu dou um A mais uma coisinha pequena, o A2 vai estar, vamos dizer, se eu der um Hzinho pequenininho aqui, né? Então esse cara daqui vai estar perto do que seria o valor da função. Se o H aqui ainda está um pouco longe, mas quanto mais perto eu chegar de lá, de A vai estar mais perto. Então, o meu chute, se eu quisesse usar uma regra de 3 simples e dizer, ó, passei de A para A mais H. Quantas vezes H vai variar a função? Eu digo, multiplica por 2A. Não é exato, mas é perto. Tá? Se eu quiser dar uma relação linear. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente pensa em velocidade, né? Você diz, o carro passou aqui a 60 km por hora. Onde é que ele está daqui a 1 minuto? Então, 1 minuto é 1/60 de hora, 60 km vai estar daqui a 1 km, vai estar a 1 km daqui. Provavelmente não é isso, porque a velocidade provavelmente está variando. Mas com a informação só da posição atual da velocidade é o melhor que você pode fazer. Então é meio aqui, eu estou calculando a informação que eu daria para você. Ó. Qual é a velocidade dele aqui? É essa, 2A. Claro que, repara, se eu já sei que é x2, eu não preciso dessa informação. Mas quando eu não sei,
essa informação é importante. Eu estou de novo adiantando. Quer dizer, eu considero que nesse momento é super maravilhoso eu conseguir calcular a velocidade tendo a função. Mas a questão real, quando você resolve um problema de verdade, em geral eu não sei qual é a função, mas eu tenho alguma informação sobre a velocidade. O que eu vou conseguir fazer? Então, às vezes a honestidade demais é meio... Eu estou sendo honesto com vocês, mas vamos nesse momento nos fixar isso. Nós precisamos então olhar para as funções que a gente conhece e ver se a gente consegue calcular essa tangente, essa velocidade, essa derivada. Tá? Eu quero ainda gastar uns minutinhos para falar da integral, que é a outra... Oi? Diga aí, Márcia. Essa aqui? Sim. Uhum. Uhum. É isso assim, ó. Tá aqui. Claro que no computador isso fica bem melhor, mas é mais ou menos assim, né? Aqui tá... Ainda não está muito bom, vou passar aqui. Meio assim. Tá, essa aqui é a tangente. Então, aqui você tem o ponto A. Aqui você tem o ponto A mais H. Esse daqui é o F de A mais H. E esse daqui é a aproximação pela tangente. Tá? A ideia, então, é o seguinte, você queria, vamos dizer, o verdadeiro é esse aqui. O aproximado é esse aqui. A diferença entre os dois, o erro que você comete ao substituir o valor da função pela aproximação é pequenininho em relação ao tamanho. Claro que lá na frente, ó, esse cara sobe e esse aqui sobe muito menos, esse erro fica enorme. Mas aqui pertinho, né, quanto mais pertinho, menor é o erro. Não sei se é esse o sentido da sua pergunta. Isso também a gente tem que, quando a gente for definir a derivada, a gente vai ter que checar isso. Tá? Queria só falar ainda de abrir mais uma frente. A outra frente é a seguinte, é no cálculo das áreas. E, de certa forma, a gente vai ver depois que calcular essas áreas está ligado a, dada a velocidade, conseguir recuperar a posição. Mas vou dar um exemplo bem geral. A gente sabe calcular a área de retângulo. Tá certo? Área é área de retângulo. Base vezes altura. Aí, quando você faz um paralelogramo, né? Você diz, bom, eu posso, sei lá, cortar aqui na perpendicular, pegar esse cara, trazer para cá, né, esse daqui, vem para cá, e aí você tem base vezes altura também. E aí você também diz, bom, então se eu tenho um triângulo, ele é metade do paralelogramo, base vezes altura sobre 2. E aí você vai se virando. Mas, no fundo, todos nós sabemos perfeitamente que se a gente quiser calcular uma área assim, o que a gente tem que fazer? A gente faz algo assim, divide em pedaços
e divide em pedaços cada vez menores. Tá legal? Então isso aqui eu sempre gosto de dizer assim, com certeza algum de vocês vai ficar rico. E quando ficar bem rico, vai querer fazer uma casa com uma piscina, claro, uma piscina e tal. Aí vai fazer uma piscina assim, né? E claro, para ladrilhar o fundo, quantos ladrilhos precisa para botar no fundo? Bom, depende do projeto, mas claramente aqui, né, você sabe que, se você quiser saber a área do fundo da sua piscina, você sabe que se você contar os ladrilhos inteiros, você sabe a área do ladrilho. Então a área da piscina é maior que a soma das áreas dos ladrilhos pequenos. E se cada pedaço de ladrilho, você dissesse, corresponde a um ladrilho inteiro que foi quebrado, se você somar também os pedaços de ladrilhos, você tem uma aproximação por fora, e a soma desse número vezes a área do ladrilho dá uma aproximação por fora. E quanto menor for o ladrilho que você usou, melhor é a aproximação que você tem. E claramente a área é o limite quando o lado do ladrilho, se você pensar em ladrilhos quadrados, o lado do ladrilho tender a zero, o limite dessa área é a área da sua piscina. É legal? Então tem um limite aí, a área é limite também. Aí um dia, vamos dizer, aí que você estiver muito rico, pô, você já não tem mais onde gastar o seu dinheiro na piscina e tal, você vai lembrar, poxa, lembrei da aula de cálculo 1, vou fazer uma doação para dar bolsas para os novos alunos de matemática aplicada, engenharia matemática, os alunos mais pobres, que vou ajudar eles a também aprender essas coisas. Então eu tenho essa esperança que algum dia aqueles de vocês que ficarem ricos vão pensar assim. Então, repara, área é limite. Né? É um outro tipo de limite. E o que é incrível é que esse limite da área e aquele limite da tangente, eles são relacionados por um teorema que se chama teorema fundamental do cálculo. Então, usando esse teorema, eu sou capaz de dizer para vocês o seguinte. Eu não vou fazer isso hoje, eu gostaria de fazer essa conta hoje, mas não vou fazer não. Mas se eu quiser, está aqui A, imagina que isso aqui é y igual a x2. Está aqui A. Se eu quiser essa área aqui, eu digo que essa área, S é igual a 3 sobre 3. E isso aqui, coisa de 2.000 anos atrás, pouco mais de 2.000 anos atrás, só um dos maiores gênios matemáticos que a humanidade já produziu, chamado Arquimedes, era capaz de fazer isso. E hoje, só porque a nossa aula se prolongou, adorei, porque vocês perguntaram, eu até tive que ficar segurando um pouco, mas na primeira aula de cálculo, a gente pode aprender a calcular isso aqui, coisa que só o Arquimedes era capaz. Na verdade, com um pouquinho mais de trabalho, se isso aqui fosse y igual a x elevado a n, eu diria isso aqui é A. Seria um gráfico assim, né? N igual a 2, 3, 4, qualquer um desses caras, daria A elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vamos ver, já vai cair na nossa primeira prova, que vai ser daqui a 3 semanas. Tá? Vai cair. Talvez seja assim, seja uma coisa que vocês têm que saber na primeira prova. Então, tem uma construção
baseada nos limites, e que, vamos dizer, tem a parte ligada às somas infinitas, às tangentes e velocidades, e as áreas, e a recuperação do espaço percorrido em função da velocidade. Ou, você sabe o que é densidade, né? Densidade de massa é um limite também, né? Porque qual é? Tá certo? Você pega um corpo assim, se ele não for homogêneo, né, a massa correspondente a um determinado volume varia de ponto para ponto. Se você fixar um ponto e quiser saber qual é a densidade de massa naquele ponto, você tem que pegar uma bolotinha em torno daquele ponto, ver qual é o volume, pegar a bolotinha, botar na balança, ver, então pesou tanto, então a massa é tanto, e diz, então essa massa para esse volume divide, isso é a densidade média. Mas aí você pega a bolotinha menor e a densidade é diferente. E pega a menor, dá diferente. Aí você vai dizer, então é o limite. Não é uniforme, eu vou ter que definir como sendo o limite. E recuperar a massa total dada a densidade é um processo parecido com esse. Chama-se integral. Então, o nosso curso vai girar em torno desse tipo de ideias. Então, vamos dizer, vou ter que... A minha ideia é organizar assim, em vez de fazer... O tradicional é assim, a gente passa um mês fazendo o limite, calculando o limite e tal, depois passa outro mês calculando derivada, e mais um mês calculando integral e tal, e aí mais ou menos acabou o curso. Eu estou dizendo para vocês, ó, é isso. Agora, nas próximas 3 semanas, a gente vai tentar ter uma boa ideia razoável de cada uma dessas coisas. Depois, nas 3 semanas seguintes, a gente vai tentar, vamos dizer, botar a mão na massa um pouco, fazer umas continhas e tal, modelar uns problemas, e depois nós vamos tentar avançar um pouco mais. Mas minha ideia hoje é meio dizer, ó, tem um processo de passagem ao limite aí que é uma coisa nova. E aí tem muita gente que diz, espera aí, então eu não gosto de matemática. Eu gostava de fazer as continhas. Então, tudo bem, contabilidade é o curso certo para quem... Mas mesmo em contabilidade tem coisas que tem a ver com isso também. Então, digo assim, vamos ter um pouco a mente aberta e dizer, pô, então agora a gente vai realmente aprender ideias novas. Também no colégio não acontece nada, né? Pô, vamos e venhamos, né? Você fica lá um ano inteiro, pô, né? Aí um ano inteiro você vê no fim, aprendi o quê? Aprendi a fórmula da equação do segundo grau. Aí o outro ano aprendi o teorema de Pitágoras. Aí o outro não sei. Agora, vamos dizer, ainda não fui desafiado assim, né? Eu queria. Então agora acho que vamos começar com coisas novas. Tá? Não sei se está bom ou se está ruim, mas... Assim, eu, por mim, estou parando aqui, mas se tiver perguntas, ficarei muito feliz de ter mais perguntas, se tiver. Não. Bom, então... Oi, alguém abriu o microfone aí, não sei. Não sei.
se ainda tivéssemos... Eu, quando eu estudava, eu gostava de passar um tempo na biblioteca, entre as estantes, abrindo vários livros para folhear e ver, né? Mas, minimamente, eu acho isso, que você deve folhear, olhar vários livros e tal, para ver aquele que diz alguma coisa que tem a ver com você. Mas eu classifico os livros assim, em 3 níveis. Quer dizer, a gente tem nível 1, o Qur'an. O Qur'an é um livro de 100 anos, mas é uma espécie de Bíblia. Ele não é axiomático, ele fala, então, mas esse que está para vocês baixarem é o Qur'an, que é uma versão. O Qur'an tem 100 anos, o Qur'an tem 50 anos. Um pouco mais de 50 anos. Modernizou um pouco, mas são equivalentes. Mas pô, você pega aquilo, eu peguei, pô, você vai lendo assim, é um negócio assim de tirar o fôlego, assim, você lê 100 páginas assim, se você entender, mesmo se você entender, vamos dizer, eu entendo o que está ali, hoje eu entendo, acho, razoavelmente, né? Pô, lê 100 páginas, o cara vai colocando coisas, ideias e coisas, então, pô, eu acho maravilhoso. Depois você tem o nível 2, eu diria que o Spivak e o Apostol são livros de alto nível, assim, que eles constroem a teoria, né, de uma maneira mais organizada, um pouco assim. Eu particularmente adoro o Spivak, que ele escreve super bem, né, mas são livros também de alto nível. E depois tem os outros. São os livros supostamente escritos para cursos de massa e tal, para quem não sabe nada e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, o livro do Marco Aurélio, o livro do Valdecir e da Ângela, que também estão lá disponíveis, né? E esses outros todos que tem, o Stewart, que é usado no cálculo 1 do curso unificado, tem outros mais elementares um pouco, que vão assim, limite é isso, derivada, não sei o que e tal, que também são bons, são úteis. Acho que você tem que olhar assim para eles e ver onde que você consegue aprender alguma coisa. O Qur'an, eu costumo dizer que ele é a Bíblia, sim, porque eu acho que e acho que, em geral, qualquer colega meu, a gente sabe que se a gente abrir o Qur'an numa página qualquer dia do ano, a gente vai ler alguma coisa nova, de alguma maneira, não sei. Tá? Então, é um livro realmente bom. Então, vamos dizer, nas aulas, tem o material do curso, tem os vídeos, tem os exercícios, tem aquela primeira lista de exercícios que versa sobre essas questões, né, e que, se a gente chegar ao fim das 3 primeiras semanas sabendo responder aquelas questões, já é bastante interessante. Eu vou tentar, no meio disso, dizer, teorema e tal, um negócio assim. Uma questão que eu me coloco aqui, que surgiu aqui, vocês acham que seria bom eu chegar na aula que vem e dizer, os números reais, isso aqui tem essas propriedades e tal, estamos tranquilos. Eu posso dizer isso, eu não quero ficar muito tempo discutindo os números reais, mas posso colocar e dizer, o problema é que os números reais têm uma propriedade que é uma propriedade que distingue os reais dos racionais, que vai permitir que os limites existam. E essa propriedade é delicada. Mas também pensem aí, me digam aí depois o que vocês
acham quais são as questões. Vamos dizer, para mim, assim, o nosso curso pode começar pensando assim, soma de PG. Né? A gente sabe, soma de PG é uma soma infinita, né? 1 mais Q2, mais Q3, se Q for menor que 1 em módulo, a gente sabe a soma. É um limite. Soma de PG. Depois, 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5. Isso aqui é finito ou infinito? E esse daqui? É finito ou infinito? Essas 3 questões aqui, acho que a gente pode começar por elas. Mesmo sem saber o que é um limite, acho que dá para a gente buscar uma resposta para essas questões aqui. Proporia, assim... Então, eu estou mais numa de... Vamos cuidar disso. Vamos começar a fazer alguns limites, umas coisas assim, até dizer, não, peraí, alguma hora a gente para e diz, não, peraí, o que é o limite? Definição. O que é o número real? Definição. Porque realmente, assim, os números reais têm uma propriedade, porque tem uns limites que não existem nos números racionais. Então, o número real é muito parecido com o racional. Tem soma, tem subtração, multiplicação, não sei o que lá, tudo. Só que raiz de 2 não tem nos racionais e tem nos reais. Então, tem alguma propriedade que distingue os reais dos racionais. Eu não queria ainda começar discutindo isso. Eu queria calcular algumas coisas, ver algumas questões assim. Mas realmente a questão do livro... E eu tenho muita dificuldade de seguir um livro, mesmo que ele seja escrito por mim.